Queridos irmãos e irmãs em Cristo, seja bem-vindo a este momento sagrado de oração com o poder do Salmo 1, um salmo de proteção contra o mal, de bênçãos e de milagres divinos. Vamos iniciar este momento fazendo o sinal da cruz, invocando a proteção da Santíssima Trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Respire profundamente. Feche seus olhos por um momento. Coloque-se na presença de Deus. Deixe que as palavras inspiradas do Salmo 1 penetrem em seu coração e em sua alma, trazendo proteção, bênçãos e milagres para a sua vida. Vamos invocar o Espírito Santo para que ele nos guie nesta oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Deus, neste momento contemplamos as primeiras palavras do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esta primeira bem-aventurança nos revela o caminho da felicidade verdadeira. Não é um caminho de riquezas, de poder ou de prazeres passageiros, mas um caminho de afastamento do mal e de suas influências. Pedimos-te agora, Senhor, a graça de discernir os conselhos que recebemos em nossa vida, que possamos reconhecer e rejeitar os conselhos dos ímpios, aqueles que não te conhecem, que vivem como se tu não existisses, que seguem apenas a sabedoria deste mundo. Protege-nos, Senhor, das más influências. Em um mundo onde somos bombardeados por mensagens contrárias ao Evangelho, dá-nos a força para não andar segundo os valores do mundo, mas segundo os teus valores eternos. Que o poder deste salmo nos proteja de todo conselho maligno, de toda influência negativa, de toda pessoa que quer nos afastar do teu caminho. Que sejamos firmes em nossas convicções, inabaláveis em nossa fé, determinados em nosso propósito de seguir apenas a ti. Bem-aventurado eu serei, Senhor, se não andar no conselho dos ímpios. Amém. Senhor Deus, continuamos nossa meditação sobre o Salmo 1, refletindo sobre as palavras: não se detém no caminho dos pecadores. Não basta apenas evitar os conselhos dos ímpios. É preciso também não se deter no caminho dos pecadores. O caminho representa a nossa jornada, nossas escolhas diárias, nossos hábitos e comportamentos. Pedimos-te agora, Senhor, a graça de não nos deter no caminho do pecado. Que não façamos paradas em lugares que nos afastam de ti, que não nos demoremos em situações que comprometem nossa integridade espiritual. Protege-nos, Senhor, das tentações que encontramos em nosso caminho. Quando sentirmos o impulso de nos desviar para a estrada larga que leva à perdição, lembra-nos de permanecer na estrada estreita que leva à vida. Que o poder deste salmo nos proteja de todo caminho de perdição, de todo desvio perigoso, de toda parada que pode se tornar uma armadilha para nossa alma. Que nossos pés sejam firmes no caminho da retidão, nossos passos seguros na estrada da virtude. Bem-aventurado eu serei, Senhor, se não me detiver no caminho dos pecadores. Amém. Senhor Deus, prosseguimos nossa meditação sobre o Salmo 1, contemplando as palavras: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar-se indica uma posição de permanência, de conforto, de aceitação. Os escarnecedores são aqueles que zombam do que é sagrado, que ridicularizam a fé, que tratam com desprezo os valores espirituais. Pedimos-te agora, Senhor, a graça de não nos assentarmos na companhia daqueles que zombam de ti e de tua palavra. Que não nos sintamos confortáveis em ambientes onde a fé é ridicularizada, onde teu nome é usado em vão, onde o sagrado é profanado. Protege-nos, Senhor,
do espírito de escárnio que está tão presente em nossa sociedade. Dá-nos coragem para defender nossa fé, para não rir de piadas que ofendem o sagrado, para não participar de conversas que denigrem os valores cristãos. Que o poder deste salmo nos proteja de toda influência dos escarnecedores, de toda pressão para nos conformarmos com o espírito zombeteiro do mundo. Que tenhamos a coragem de nos levantar e sair quando estivermos em ambientes que são hostis à fé. Bem-aventurado eu serei, Senhor, se não me assentar na roda dos escarnecedores. Amém. Senhor Deus, avançamos em nossa meditação sobre o Salmo 1, refletindo sobre as palavras: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não basta apenas evitar o mal, é preciso buscar ativamente o bem. O salmista nos mostra que o homem bem-aventurado não apenas se afasta do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores, mas encontra seu prazer, sua alegria, sua satisfação na tua lei. Pedimos-te agora, Senhor, a graça de encontrar prazer em tua palavra, que possamos experimentar a doçura de teus mandamentos, a alegria de teus preceitos, o deleite de tua vontade. Que tua lei não seja para nós um peso, mas um privilégio, não uma restrição, mas uma libertação. Transforma nosso coração, Senhor, para que possamos dizer como o salmista: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. Salmo 119, 97. Que encontremos mais prazer em tua palavra do que em todos os entretenimentos e distrações que o mundo oferece. Que o poder deste salmo desperte em nós um amor profundo por tua lei, um desejo insaciável por tua palavra, uma fome e sede de tua verdade. Que possamos dizer como Jeremias: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Jeremias 15, 16. Bem-aventurado eu serei, Senhor, se tiver meu prazer na tua lei. Amém. Senhor Deus, continuamos nossa meditação sobre o Salmo 1, contemplando as palavras, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar em tua lei não é apenas lê-la superficialmente, mas ruminar suas palavras, refletir sobre seu significado, aplicá-la à nossa vida. E o salmista nos diz que esta meditação deve ser constante, de dia e de noite, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Pedimos-te agora, Senhor, a graça de meditar constantemente em tua palavra, que ela esteja sempre em nossos lábios e em nosso coração. Que seja a primeira coisa em que pensamos ao acordar e a última antes de dormir. Que nos acompanhe em todos os momentos do dia, guiando nossas decisões, moldando nossas atitudes, inspirando nossas palavras. Ajuda-nos, Senhor, a fazer de tua palavra uma lâmpada para nossos pés e uma luz para nosso caminho. Que possamos escondê-la em nosso coração, para não pecarmos contra ti. Que ela seja nossa conselheira, nossa consoladora, nossa fortaleza em tempos de tribulação. Que o poder deste salmo nos capacite a meditar profundamente em tua lei, a memorizá-la, a internalizá-la, a vivê-la. Que tua palavra não seja apenas algo que lemos, mas algo que se torna parte de nós, transformando-nos de dentro para fora. Bem-aventurado eu serei, Senhor, se meditar em tua lei de dia e de noite. Amém. Senhor Deus, avançamos em nossa meditação sobre o Salmo 1, refletindo sobre as palavras: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esta é a primeira promessa para aqueles que se afastam do mal e se deleitam em tua lei. Serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. A imagem é poderosa, uma árvore com raízes profundas, constantemente nutrida, inabalável. Pedimos-te agora, Senhor, a graça de sermos como esta árvore, que nossas raízes espirituais sejam profundas, alcançando as águas vivas que só tu podes dar.
Que sejamos firmemente plantados na fé, inabaláveis diante das tempestades da vida, constantemente nutridos por Tua graça. Faz de nós, Senhor, árvores robustas no Teu jardim. Que não sejamos como arbustos no deserto, secos e frágeis, mas como cedros do Líbano, fortes e majestosos. Que nossa vida espiritual não dependa das chuvas ocasionais de emoções religiosas, mas seja constantemente nutrida pela corrente ininterrupta de Tua graça. Que o poder deste salmo nos transforme em árvores espirituais vigorosas, cujas raízes absorvem continuamente a água viva que Tu ofereces. Que sejamos plantados não em solo árido de religiosidade superficial, mas junto aos ribeiros de águas da intimidade contigo. Bem-aventurado eu serei, Senhor, se for como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Amém. Senhor Deus, prosseguimos nossa meditação sobre o Salmo 1, contemplando as palavras, que dá o seu fruto na estação própria. Esta é a segunda promessa. Daremos fruto no tempo certo, não frutos forçados ou artificiais, mas frutos naturais, resultantes de uma vida bem nutrida espiritualmente. E estes frutos virão no tempo apropriado, no tempo que Tu determinas. Pedimos-te agora, Senhor, a graça de sermos frutíferos em nossa vida espiritual. Que produzamos os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que nossa vida não seja estéril, mas abundante em boas obras, em testemunho, em serviço aos outros. Dá-nos paciência, Senhor, para esperar o tempo certo para cada fruto. Que não nos desesperemos quando o crescimento parece lento, quando os resultados não são imediatamente visíveis. Ajuda-nos a confiar no Teu timing perfeito, sabendo que, para tudo, há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Que o poder deste salmo nos torne espiritualmente férteis, capazes de produzir frutos que permanecem. Que não busquemos resultados rápidos e superficiais, mas um crescimento sólido e duradouro. E que todos os frutos que produzirmos sejam para a Tua glória, não para nossa própria exaltação. Bem-aventurado eu serei, Senhor, se der meu fruto na estação própria. Amém. Senhor Deus, continuamos nossa meditação sobre o Salmo 1, refletindo sobre as palavras, e cujas folhas não caem. Esta é a terceira promessa. Nossas folhas, nossa aparência externa, nossa vitalidade visível, nosso testemunho ao mundo não murcharão. Permaneceremos verdes e viçosos, mesmo quando outros ao nosso redor estiverem secando. Pedimos-te agora, Senhor, a graça de uma vitalidade espiritual duradoura. Que nossa fé não seja sazonal, forte em certos períodos e fraca em outros, mas consistente ao longo de todas as estações da vida. Que nosso testemunho cristão não murche sob o calor da perseguição ou o frio da indiferença. Preserva-nos, Senhor, do desgaste espiritual que afeta tantos cristãos. Que não nos cansemos de fazer o bem, sabendo que, a seu tempo, colheremos, se não desanimarmos. Renova em nós, dia após dia, o homem interior, mesmo que o exterior se desgaste. Que o poder deste salmo nos mantenha espiritualmente vigorosos, com folhas sempre verdes que não caem com as mudanças de estação. Que sejamos como está escrito no Salmo 92. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Bem-aventurado eu serei, Senhor, se minhas folhas não caírem. Amém. Senhor Deus, avançamos em nossa meditação sobre o Salmo 1, contemplando as palavras, e tudo quanto fizer prosperará. Esta é a quarta promessa, e talvez a mais abrangente: prosperidade em tudo o que fizermos. Não necessariamente uma prosperidade material, mas um sucesso segundo os padrões de Deus, um florescimento de acordo com o seu propósito para a nossa vida. Pedimos-te agora, Senhor, a graça de prosperar em tudo o que fizermos para a Tua glória.
Que nossas iniciativas no Teu reino sejam bem-sucedidas, que nossos esforços para servir-te deem frutos, que nosso trabalho para expandir Teu reino não seja em vão. Lembra-nos, Senhor, que a verdadeira prosperidade não se mede por riquezas materiais, mas por riquezas espirituais, não por sucesso aos olhos do mundo, mas por fidelidade aos Teus olhos. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 e 13. Que o poder deste salmo abra as portas da prosperidade divina em nossa vida. Prosperidade segundo Teus padrões, não segundo os padrões do mundo. Que tudo o que fizermos em Teu nome seja abençoado, multiplicado, frutificado para a Tua glória. Bem-aventurado eu serei, Senhor, se tudo quanto eu fizer prosperar. Amém. Senhor Deus, prosseguimos nossa meditação sobre o Salmo 1, refletindo sobre as palavras: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Aqui o salmista estabelece um contraste marcante. Enquanto o justo é como uma árvore firmemente plantada, o ímpio é como a moinha, a palha leve e inútil que é separada do grão durante a colheita e que o vento facilmente espalha. Pedimos-te agora, Senhor, a graça de não sermos como a moinha que o vento espalha, que não sejamos instáveis em nossos caminhos, levados por todo vento de doutrina, arrastados por modismos espirituais, sacudidos por cada nova teoria ou filosofia. Protege-nos, Senhor, da futilidade e da instabilidade que caracterizam a vida sem Ti. Que não construamos nossa casa sobre a areia das opiniões humanas, dos valores passageiros, das filosofias efêmeras, mas sobre a rocha firme da Tua palavra eterna. Que o poder deste salmo nos livre de toda instabilidade espiritual. Que sejamos firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nosso trabalho não é vão no Senhor. Que tenhamos peso e substância espiritual, não sendo como a palha leve que o vento leva para onde quer. Bem-aventurado eu serei, Senhor, se não for como a moinha que o vento espalha. Amém. Senhor Deus, continuamos nossa meditação sobre o Salmo 1, contemplando as palavras: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O salmista agora olha para o futuro, para o julgamento final. Os ímpios, que pareciam fortes e bem-sucedidos, não conseguirão manter-se de pé no dia do juízo. Sua aparente prosperidade será revelada como ilusória. Pedimos-te agora, Senhor, a graça de viver com o fim em mente, conscientes do julgamento vindouro. Que não nos deixemos enganar pelo sucesso temporário dos ímpios, pela prosperidade passageira dos que te ignoram. Ajuda-nos a manter uma perspectiva eterna, a viver com sabedoria, sabendo que um dia prestaremos contas de nossa vida. Dá-nos coragem, Senhor, para viver de forma contracultural quando necessário, para não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mesmo quando isso significa renunciar a vantagens temporárias. Que estejamos dispostos a sofrer perdas agora, por ganhos eternos depois. Que o poder deste salmo nos dê discernimento para distinguir entre o que é duradouro e o que é passageiro, entre o que permanecerá no juízo e o que será consumido como palha. Que vivamos de tal forma que possamos estar confiantes no dia do juízo, não por nossos próprios méritos, mas pela graça de Cristo. Bem-aventurado eu serei, Senhor, se subsistir no juízo. Amém. Senhor Deus, avançamos em nossa meditação sobre o Salmo 1, refletindo sobre as palavras: nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui, o salmista aponta para a separação final entre justos e injustos. Embora neste mundo muitas vezes estejam misturados, como o trigo e o joio, na parábola de Jesus, virá um dia em que serão definitivamente separados. Pedimos-te agora, Senhor, a graça de pertencer à congregação dos justos, não por nossa própria justiça, que é como trapo de imundícia diante de Ti, mas pela justiça que vem pela fé em Jesus Cristo.
que sejamos contados entre aqueles que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ajuda-nos, Senhor, a viver de modo digno da nossa vocação, a andar de maneira digna do chamado que recebemos. Que nossa conduta seja tal que já agora possamos ser identificados como membros da congregação dos justos, como cidadãos do céu vivendo temporariamente na terra. Que o poder deste salmo nos mantenha no caminho da justiça, não por medo do julgamento, mas por amor a Ti e desejo de Te agradar. Que possamos um dia ouvir as palavras: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Bem-aventurado eu serei, Senhor, se estiver na congregação dos justos. Amém. Senhor Deus, prosseguimos nossa meditação sobre o Salmo 1, contemplando as palavras: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O salmista conclui com uma verdade reconfortante: Tu conheces o caminho dos justos. Este conhecimento não é meramente intelectual, mas relacional e pessoal. Tu conheces não apenas onde estamos, mas para onde vamos. Não apenas o que fazemos, mas por que o fazemos. Pedimos-te agora, Senhor, a graça de viver na consciência constante de que Tu conheces nosso caminho. Que encontremos consolo neste conhecimento quando nos sentirmos perdidos ou desorientados. Tu conheces o caminho que tomamos e quando nos tiveres provado, sairemos como ouro. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Teu conhecimento superior ao nosso. Muitas vezes não entendemos por que estamos passando por certos vales ou enfrentando certas montanhas, mas Tu conheces o caminho completo, do início ao fim. Tu sabes o que é melhor para nós, o que nos levará mais seguramente ao nosso destino eterno. Que o poder deste salmo nos dê a certeza de que nunca estamos sozinhos em nossa jornada. Tu conheces cada passo, cada desvio, cada tropeço, cada vitória. E não apenas conheces, mas guias, proteges, sustentas e, quando necessário, carregas-nos em Teus braços. Bem-aventurado eu serei, Senhor, porque Tu conheces meu caminho. Amém. Bloco 15. Meditação sobre mais o caminho dos ímpios perecerá. Senhor Deus, concluímos nossa meditação sobre o Salmo 1, refletindo sobre as últimas palavras. Mas o caminho dos ímpios perecerá. O contraste final é claro e definitivo. Enquanto o caminho dos justos é conhecido e preservado por Ti, o caminho dos ímpios está destinado a perecer. Não importa quão atraente ou bem-sucedido pareça agora, seu fim é a destruição. Pedimos-te agora, Senhor, a graça de escolher sabiamente nosso caminho. Que não sejamos seduzidos pela aparente prosperidade do caminho dos ímpios, nem desencorajados pelas dificuldades do caminho dos justos. Ajuda-nos a olhar para o fim de cada caminho, não apenas para sua aparência presente. Fortalece-nos, Senhor, quando o caminho estreito parecer difícil demais. Quando formos tentados a tomar atalhos morais, a comprometer nossa integridade por ganhos rápidos, a seguir a multidão no caminho largo, lembra-nos que o fim desse caminho é a perdição. Que o poder deste salmo nos mantenha no caminho da vida, o caminho que não perecerá. Que possamos dizer como o salmista: Tu me farás conhecer a vereda da vida, na Tua presença, a plenitude de alegria, a Tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmo 16:11. Bem-aventurado eu serei, Senhor, porque meu caminho não perecerá. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que o poder do Salmo 1 permaneça em sua vida, trazendo proteção contra o mal, bênçãos abundantes e milagres divinos. Até o próximo momento de oração.